melhor show da nossa vida, rapaz. Vai no carro? Seu Sherman? Olha só, o Milton Carneiro deu cano, não vai aparecer, etc e tal. A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro Grande Otelo. Grande hotel, grande artista, rapaz. Nossa. Quem que o senhor tá pensando? Você, claro. Estou aqui com Ailton Graça, o Mussum, ou o Carlinhos, né? Que eu acho que a gente descobre, né, muito mais dos dois. O filme teve uma pré-estreia linda em Gramado, muito simbólica. E eu queria que você falasse disso, assim. É muito bom quando a gente vê um personagem negro no cinema que extrapola essa questão racial, da violência, que a gente não aguenta mais ver. Sempre os personagens nesse mesmo lugar. Não que eles não estejam em várias histórias, não devam estar, mas é lindo ver como o Mussum trouxe o Carlinhos, né? Trouxe essa coisa do poder de escolha, que é tão simbólica, mas é uma conquista tão importante, né? Uma coisa que você falou agora para mim que eu acho mega importante, que assim, todas essas pautas são mega importantes, né, para estarem no filme, para estarem contando o filme, né, mas existem algumas chaves que elas precisam ser acionadas, né, em determinados momentos. E eu acho que esse momento nosso, a gente já falou de muito das nossas dores e tem que continuar falando das nossas dores, das nossas mazelas, de tudo aquilo que nos assola, até porque é importante a gente fazer com que essas histórias ganhem espaço nos debates. Sim. Nos debates sociais é importante. Mas dentro dessa construção do cinema negro, como a gente quer contar a história, existem grandes personalidades que não têm essa visibilidade para ser contada. Claro. Então, é importante que a gente saiba quem é Luiz Gama, que a gente saiba quem é Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, que nos deixou dentro desse festival, né, a ternura em pessoa, o afeto em pessoa, nos deixou nesse festival. Mas é importante a gente contar histórias também de personagens que, de alguma maneira, ficam invisibilizados, né, dentro dessa construção do cinema nacional. É importante que a gente veja o cinema nacional por um outro ângulo também. Quem é esse cara? Sim. Quem é esse cara? O Antônio Carlos. Então o filme nosso trata de um Antônio Carlos, um brasileiro, né, que ganhou a partir da construção, do sacrifício de uma mãe, né, o direito e o poder da escolha. Porque é o que a gente não tem. O que muita gente ainda não tem. Muita gente ainda não tem. E é bom que ela se sacrificou como empregada doméstica, como tantas mães de Maio, fizeram esse processo para que ele tivesse garantia de fazer, assim como as mães de Maio não tiveram essa escolha, porque os filhos foi interrompido, né, por alguma maneira, né, a gente teve no Carlinhos esse personagem que foi ganhando, deixando de ser Carlinhos, virou Carlinhos do Pandeiro, virou Antônio Carlos, depois do Antônio Carlos virou o Mussum, através da observação de dois grandes gênios, né? Que foi o Grande Otelo e o Chico Anísio. E essa é a história que a gente está contando. Então é importante que o cinema também dê espaço para que essas outras, Claro. Que seja contado dentro de um outro ponto de vista. É claro. Eu? Que isso, chama? Com tanto artista espalhado por aí, não? Isso aqui é televisão ao vivo, rapaz. Não dá tempo de escolher, não. Se eu pudesse chamar outro, eu chamava. Eu sempre digo que teve uma generosidade muito grande do Santucci lá atrás. Né? O Santucci, quando me viu pela primeira vez, ele estava fazendo... É o produtor do filme, um grande diretor, acho que é o diretor que levou as maiores bilheterias para o cinema. Né, ele tem uma responsabilidade muito grande por fazer com que as pessoas saíssem dos seus lares para ir ao cinema. É um passeio incrível. Vá para o cinema. Exatamente. Você tem que assistir o filme no cinema. Para ver cinema brasileiro. Brasileiro. Então, são tudo. E ali atrás, há 10 anos atrás, quando eu estava fazendo um trabalho com ele, com o Leandro Hassum, ele disse para mim, eu preciso arranjar um personagem para você fazer, você tem que protagonizar um filme, e como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, Santucci, o que a gente vai fazer? Aí ele me ligou no dia seguinte falando assim, Mussum, o Mussum, vamos fazer o Mussum, e nesse processo que dura 10 anos, 9 anos, né, de mergulho, de imersão na história do Mussum, ele vira no meio do processo e fala assim, isso não é um filme para eu dirigir. Eu preciso de uma pessoa que tenha esse diálogo da negritude, que saiba falar sobre essas pautas tão importantes. Aí ele convidou o Silvinho Guinani para estar dentro desse processo todo como direção. Então daí, Santucci, Perfeito, você é maravilhoso, maravilhoso. Isso aí. E ele passa a ser o produtor desse trabalho. E aí o Silvinho Guinani começa a reunir o elenco, né,
o elenco que ele sonhava que pudesse dar veracidade a esse filme. Foi assim que veio Cacau Protásio, veio assim a Neuza Borges. Gente, a Neuza já foi minha mãe na novela América. Então, para mim, esse reencontro de novo, né, a gente já tinha uma sintonia fina. Teve um afeto, né? Teve um afeto já criado lá atrás. Então, trazer a dona Neuza para fazer a minha mãe nesse momento também é mega importante. Né? A Cacau fazendo uma coisa maravilhosa. O Yuri, né, fazendo a Cacau e o Yuri utilizando um outro diapasão que é importante, que estava dentro deles, que é a questão do drama, a questão da coisa mais trágica, né, desenvolver nesse lugar, é importante. Então, é um filme que foi criado com muito afeto, com muito mergulho, com muita imersão, mas com muita alegria, porque o nosso set dava um intervalo, a gente dava a cantar as músicas das originais. Não, e os originais, né? Para mim tem muita memória afetiva, porque eu cresci assistindo aos Trapalhões. Mussum sempre foi meu favorito mesmo. E o sorriso do Mussum eu achei lindo, como tanto o Yuri, que faz o Mussum jovem, quanto você trouxeram esse sorriso, né? Coisa maravilhosa. E o Taiwan também. Também, claro. Isso é uma provocação do Silvinho, sabia? É. Ele foi genial, porque assim, eu nunca ensaiei com o Silvinho as minhas cenas. Eu ensaiava as minhas cenas como Mussum na fase criança e na fase do Yuri, na fase, né, adulto. Então, jovem ali. E eles também. O Taiwan nunca ensaiou as cenas dele. Ensaiava as cenas do Yuri e ensaiava as minhas cenas. E o Yuri também nunca ensaiou as cenas dele. Ensaiava. Então, essa troca, a Cacau fazendo também, ensaiava as cenas da Neuza Borges, isso já era algo que ia linkar todo no mesmo diapasão, na mesma sintonia fina, para a criação desse trabalho. Então, acho que isso é uma genialidade também. Nossa, funcionou muito. Né? Funcionou muito bem. Então, eu acho que tem coisas ali que... eu fiquei muito feliz em ver que no momento da transformação, que ele deixa de ser o Antônio Carlos e ele vira o Mussum, a gente teve aplauso assim, né? Em projeção aberta. Eu falei, gente, eles estão amando o filme! Mas por que eu? Por que eu? Você é engraçado. Desculpa, não sou engraçado, não, seu chefe. Quem decide isso sou eu. Seu chefe, eu só sei falar uma piada aqui, outra ali. Não precisa mais que isso, tá? Toma aí. Decora a tua parte. Não, porque não tem como a gente não se relacionar. E o Mussum, isso é fato, né? Sempre foi um estereótipo ali nos Trapalhões, mas é óbvio que o Carlinhos trazia essa energia dele. Era ele ali, não era qualquer um. Né? Era um personagem, mas era ele. Essa construção clownesca dele, isso sempre esteve nele, que era uma outra preocupação do Silvio também. Isso tinha que estar, de alguma forma, esse vapor, né, desse Mussum já tinha que estar lá no Taiwan, já tinha que passar pelo Yuri, porque isso é uma coisa intrínseca, está dentro do ator, que vai, né, e na hora que foi pensado ali pelo Genial Chiconísio, naquela cena mega importante, e que ganhou o nome do Mussum através de uma piada do Grande Otelo. Sim. Então, são momentos muito significativos do que já estava dentro dele. E eu acho que o Mussum também, porque assim, quando a gente vê os Trapalhões, eu vejo o Paulistinha no Dedé, ele faz o Paulista, né? Eu vejo o Mineirinho sendo feito ali pelo Zacaria, e eu via lá o Ceará, né, sendo feito pelo Didi, e o Mussum trouxe uma coisa do carioca que depois rompeu e passou a ser o brasileiro. O Mussum saiu daquele lugarzinho do carioca e passou a ser um brasileiro, porque todo mundo conhece uma figura igual ao Mussum. E do deboche. O deboche, o deboche é tudo, né? Muito eu bom. amo o deboche. É uma ferramenta maravilhosa dentro do humor. Então, e ele usava uma ferramenta para fazer a defesa das pautas pretas, que eu acho maravilhoso, que era o humor. No momento que alguém falava alguma coisa, negão, ele fala, negão, seu passades. Então, esse tipo de resposta dentro de um lugar de humor e de um período, foi um período que a gente estava saindo do período da ditadura. Sim. Então, esse cara foi grande nesse período, né, com os originais do samba, ganhando, depois das composições, eles já eram grandes, mas com as composições do Jorge Benjor, ele ganhou uma dimensão no mundo, por onde eles passavam, México, Suécia, então todos os lugares onde ele passava, tinha uma outra vibração, ninguém nunca tinha visto um grupo tão afinado, né, tão musicalmente tão bem definido, com coreografias marcantes. Então, inaugurou uma outra fase, né, de como você ia criar grupos de samba fazendo esse trabalho, né? Então, e eles, claro, com referências gigantes aí, de Candeia, Noel Rosa, isso tudo incrementou e foi para frente. Não, demais. Assim. E eu acho que o filme tem várias camadas, né? Para quem
conhecia pouco o Mussum vai saber mais. Vai saber mais. Quem conhece o Mussum, mas o pouco dos originais também vai, né? E se vê, né? Vê assim essas histórias. E vai conhecer o Antônio Carlos. Vai conhecer o Antônio Carlos. E vai conhecer o Antônio Carlos, que é essa, eu acho, a maior riqueza, porque são 3 fases dele, passando por 2 mães, que eu acho que ali você vai se emocionar, é com essa questão. Quem é esse cara aonde habitava o Mussum? Né? Então isso eu acho que vai sensibilizar, isso vai cativar quem estiver assistindo o filme, vai trazer muita emoção. Eu pude ver isso ontem, primeiro, porque eu não vi o filme, eu vi o filme pela primeira vez ontem, junto com toda essa plateia que estava tomando ali o cinema aqui em Gramado. Gente, eu posso dizer que tá lindo, mas eu quero que vocês digam mas que foi importante fazer esse filme, foi construído com esse amor todo, com essa missão ancestral de contar essa história desse cara que merecia esse filme. Olha aí, essa escada tá aqui ainda, tá quase na hora. Tira essa merda daqui. Ô, Bonfim! Porra! Merecia demais. Merecia. Para a gente terminar, tem um ponto que eu não posso deixar de falar, que para mim foi muito simbólico. Eu estava aqui quando Filhas do Vento foi exibido e Dona Léa ganhou o Kikito dela, que a gente está celebrando todos os dias. Dona Léa Garcia, que seria homenageada esse ano, e partiu, né, nesse ambiente que ela amava. Né, eu acho que simbólico, né? Muito simbólica a partida dela nesse ambiente. No ano dela ganhar, uma homenagem merecida. E desde então, eu não tinha parado para prestar essa atenção, por uma desatenção conveniente nossa, que desde então não tinha um filme concorrendo ao Kikito, com equipe prioritariamente negra, elenco, uma história, um diretor, né? E isso é muito forte, isso tem que ser trazido, né? Não só o que está na tela, mas o que está atrás também, porque a produção, o meio, quem está fazendo, faz muita diferença na tela, como você acabou de dizer. Faz muita né? diferença. Então eu queria que você comentasse desse simbolismo, porque eu acho que a gente cada vez mais quer e precisa ver histórias contadas né, pelos negros e negras. Né? Tem um significado aí e tem um significante. Foi importante também que antes do nosso trabalho teve um documentário dos Yanomamis, né? Então, feito e dirigido pela comunidade. Né? Então, o lugar de fala, como já cita Djamila Ribeiro, né? O lugar de contar essa história, ele também atravessa uma questão cultural. Cultural, é da nossa cultura. O Silvinho sabe exatamente qual é esse ambiente. Esse ambiente não é contado por um diretor não negro, pelo simples motivo que talvez ele fosse folclorizar uma história. Ele não fosse dar veracidade, porque existem maneirismo, verbo, coisas que só acontecem dentro de quem conhece um pouco desse diapasão, desse universo, né, desse universo paralelo que continua. Porque, às vezes, a história é contada sempre do ponto de vista de quem venceu a guerra, não de quem está lutando por ela, lutando pelas mudanças. E isso esse simbólico é muito importante para a gente, porque ele também é carregado de conteúdo afetivo, conteúdo esse filme. Ele, assim como Filhos do Vento, assim como tantos outros filmes, ele é dirigidos e que tem esse componente de ter majoritariamente o elenco negro, direção negra. É importante porque ele passa a ser um manifesto. Ele precisa ser um manifesto para que a gente possa criar um mundo melhor e com mais equidade racial em todos os sentidos. Porque, para a gente, esse discurso todo do filme, ele não opera no lado didático, ele opera no lado da filosofia, como já dizia Candeia. Então, o samba é uma filosofia, é a filosofia do humor. A nossa ferramenta para falar sobre filosofia, né, para falar de Lima Barreto, para falar de Machado de Assis, Dona Léa Garcia, Ruth de Souza, Abdias do Nascimento, vai passar por esse lugar aonde a gente precisa que, na direção, na condução desse trabalho, e até mesmo na mesa de negociação, que tem que ser a nossa maior conquista, é a mesa de negociação, para falarmos sobre valores de como esse filme ele vai acontecer. A gente não pode esquecer que, assim, o filme mais visto no mundo foi o Pantera Negra, que teve todo o elenco. Ele era da Disney, está tudo certo em ser da Disney, mas nos dê ferramentas e condições de poder fazer um filme grandioso, como foi o Pantera Negra. Então tem aí o nosso
é o nosso Mussum, os filmes, mas tem outros filmes aí, outros personagens esperando por uma história para ser contada no cinema. Vão ser.